No começo deste ano, estava em Liverpool, olha que chique, à procura de um sonho perdido, os Beatles, e me deparei, por acaso, com uma dura realidade refletida em um Museu Internacional da Escravidão. Várias coisas me impressionaram naquele local, sobretudo a menção honrosa feita ao Brasil como o último país das Américas a eliminar a escravidão. Embora, até hoje, bem sabemos, não tenha eliminado o trabalho escravo. Além disso, impressionei-me com um poema refletido no chão, atribuído a um pastor de nome Martin Niemöller, não sei se é assim que se fala, proferida nos tempos do nazismo, com o seguinte teor: quando os nazistas levaram os comunistas, eu não protestei, porque afinal eu não era comunista. Quando eles prenderam os sociais-democratas, eu não protestei, porque afinal eu não era social-democrata. Quando eles levaram os sindicalistas, eu não protestei, porque afinal eu não era sindicalista. Quando levaram os judeus, eu não protestei, porque afinal eu não era judeu. Quando eles me levaram, não havia mais ninguém que protestasse. Quando cheguei ao Brasil, estudando um pouco mais o contexto daquele poema, deparei-me com outro, de autoria de Bertolt Brecht. Primeiro levaram os negros, mas não me importei com isso, eu não era negro. Em seguida levaram alguns operários, mas não me importei com isso, eu também não era operário. Depois prenderam os miseráveis, mas não me importei com isso, porque eu não sou miserável. Depois agarraram uns desempregados, mas eu tenho meu emprego, também não me importei. Agora estão me levando, mas já é tarde. Como eu não me importei com ninguém, ninguém se importa comigo. As pesquisas me conduziram a mais um poema, este produzido no Brasil, de autoria de Eduardo Alves da Costa. Poema que foi elaborado na época da ditadura militar e de onde se extrai a passagem, que vem a seguir, que se tornou célebre na luta democrática instaurada a partir do golpe de 64. Tu sabes, conheces melhor do que eu a velha história. Na primeira noite, eles se aproximam e roubam uma flor do nosso jardim. E não dizemos nada. Na segunda noite, já não se escondem, pisam as flores, matam nosso cão e não dizemos nada. Até que um dia, o mais frágil deles entra sozinho em nossa casa, rouba-nos a luz e, conhecendo o nosso medo, arranca-nos a voz da garganta e já não podemos dizer nada. O que essas manifestações têm em comum? Elas identificam-se pela poética demonstração de que as supressões da liberdade se desenvolvem progressivamente, na medida em que encontram campos ou espaços para tanto, sendo que esses espaços são construídos pela tática do medo. Tendo por base esse aprendizado histórico, fácil compreender que assistimos na USP, presentemente, uma escalada antidemocrática, repressora da liberdade, que avança a partir da estratégia do medo e da desinformação. Ora, primeiro levaram um sindicalista, o Brandão. Segundo, levaram, na calada da noite, os aposentados. Depois oficializaram a política de contenção militarizada. Na sequência, levaram alguns estudantes. Sem objeção contundente, se viram legitimados a chamar o golpe de revolução. Agora assumem abertamente o projeto de privatização do ensino, ameaçando fechar cursos que não se integram às exigências do mercado e adotam, de modo cada vez mais explícito e abrangente, a terceirização, que precariza o trabalho e dificulta a resistência por parte dos trabalhadores. Já não se importam com as reincidentes agressões desferidas por policiais contra estudantes no seio da universidade. E não lhes diz respeito o atentado contra a sede do Sindicato dos Servidores, o Sintusp. A que ponto chegamos? Levam a ferro e fogo a intolerância contra os contestadores, fiscalizam, invadem a privacidade, institucionalizam a espionagem. Mais processos administrativos contra outros estudantes e sindicalistas advêm. Quanto aos conflitos, frutos das revoltas de estudantes e servidores contra esse estado de coisas, bom, são meros casos de polícia.
E, claro, não podia faltar, utilizam meios de comunicação em massa para destruir moralmente todos que, não podendo ser presos ou descartados, ousam a se posicionar abertamente contra a situação posta. É preciso urgentemente, então, revelar que está em curso na Universidade de São Paulo um procedimento típico de regimes ditatoriais, que inclusive busca justificativas para seus atos na lei, que é vista apenas parcialmente, sem se atentar para o contexto geral do ordenamento jurídico, o qual, vale lembrar, está construído exatamente para evitar que, em nome da lei, se obstruam as liberdades individuais e a eficácia dos direitos sociais, tratados ambos na nossa Constituição Federal como direitos fundamentais. É preciso ter a exata compreensão do que representa a racionalidade jurídica fixada na Constituição, posta a partir dos postulados dos direitos humanos, que são integrados no contexto de um pacto de solidariedade, tendo a exata dimensão de sua representação histórica para o futuro da humanidade, pois sem essa base teórica, bastante consolidada, e sem as práticas que dela decorram, corre-se o risco do argumento da legalidade ser retoricamente utilizado, a ponto de justificar todo o tipo de barbaridade praticada contra a condição humana, como, aliás, já se verificou em nosso país. Urge recordar, abre aspas, o presidente da República do Brasil, ouvido o Conselho de Segurança Nacional, considerando que a Revolução Brasileira de 31 de março de 1964 teve, conforme decorre dos atos com os quais se institucionalizou, fundamentos e propósitos que visam a dar ao país um regime que, atendendo às exigências de um sistema jurídico e político, assegurasse a autêntica ordem democrática, baseada na liberdade, no respeito à dignidade da pessoa humana, no combate à subversão e às ideologias contrárias à tradição do nosso povo, decreta: o presidente da República pode fazer cessar o Congresso Nacional, as Assembleias Legislativas e as Câmaras de Vereadores por ato complementar, em ato de sítio ou fora dele, só voltando os mesmos a funcionar quando convocados pelo Presidente da República. O Presidente da República, no interesse nacional, poderá decretar a intervenção dos Estados e municípios, sem as limitações previstas na Constituição. No interesse de preservar a Revolução, o Presidente da República, ouvido o Conselho de Segurança Nacional, e sem as limitações previstas na Constituição, poderá suspender os direitos políticos de quaisquer cidadãos pelo prazo de 10 anos e cassar mandatos eletivos federais, estaduais e municipais. Dentre a supressão de direitos está ainda a liberdade vigiada, proibição de frequentar determinados lugares, domicílio determinado e coisas outras aqui postas no ato institucional número 5 de 1968, Brasília, 13 de dezembro de 1968. Assinam Costa e Silva e Luiz Antônio da Gama e Silva, recente saído do cargo de reitor da Universidade de São Paulo e antecessor na cadeira de Direito Internacional Privado, que é hoje ocupada pelo senhor Brandino Rodas. Coincidência? Acho que não. Concretamente, sem uma reação consciente e esclarecida ao que se apresenta na Universidade de São Paulo, exigindo-se, então, a reversão do quadro com a imediata retirada dos processos administrativos contra os servidores e alunos, a readmissão do Brandão, esses todos os nossos heróis da atualidade, poderia dizer, para o professor Fábio Comparato, que agora não está aqui, também exigir a retirada da PM do campus, a relocação imediata dos desalojados do CRUSP, e a convocação de uma estatuinte para a institucionalização de procedimentos verdadeiramente democráticos na universidade, iniciando pelo necessário afastamento do atual reitor para o devido retorno da ordem e atingindo a construção de um projeto de universidade pública com o fim do vestibular, a eliminação das fundações e demais cursos pagos, o fim da segregação que existe aqui nessa universidade entre servidores e professores, corremos o risco da notícia acima ser qualquer dia lida em um diário oficial. Cumpre ressaltar que muitos dos processos administrativos instaurados aí
estão postos com base num decreto de 1972, que prevê, dentre outros atos puníveis, a prática de atitudes que atentem contra a moral e os bons costumes. Então, na linha das propostas que foram aqui sugeridas, depois eu volto a elas. A intolerância verificada na USP, ademais, a todos diz respeito. Não cabe o argumento de que não se tem nada com isso, porque afinal não se está a ela integrado. Afinal, como traduzem os poemas acima, primeiro fazem aqui, depois por aí. O caso do Pinheirinho reflete exatamente isso, sendo oportuno destacar que se avizinha situação semelhante à comunidade San Remo, situada ao lado da própria Universidade de São Paulo. Até dizem, não sei se é verdade, que na última reunião do Conselho Universitário foi aprovada a contratação de vários professores temporários, o que diz respeito que a supressão de direitos e a questão pertinente aos professores está cumprida. É por isso que a presente reação, com o lançamento deste manifesto, que tem o propósito de impedir que uma tal realidade, cujo processo já se iniciou no seio da universidade, não volte a atingir a toda a sociedade, representa a mais singela homenagem que se pode prestar aos parentes e amigos dos cidadãos brasileiros que sofreram danos irreparáveis por todos aqueles que legitimaram a ditadura e com ela pactuaram, e não de forma genérica e impessoal regime militar. Além de constituir uma forma mínima de respeito à luta que esses heróis, como disse o professor Comparato, implementaram por todos nós. É certo que muitos não querem perceber a gravidade do momento, seja por se beneficiarem dela, seja por puro comodismo. A questão é, até quando poderão se calar? E mais ainda, se quando se manifestarem, se não será tarde demais. Para esses últimos que precisam sair do mundo dos sonhos, vale ainda o recado há muito deixado por Rosa Luxemburgo: quem não se move, não sente as correntes que o prendem. Pela demonstração deste ato, pode-se, pelo menos, acreditar que a comunidade uspiana, em demonstração de solidariedade aos oprimidos, como bem lembrou o professor Leonel, do sistema, provando-lhe que lutar pela efetivação de direitos e pela conquista de melhores condições de vida não é crime, e em homenagem à produção do saber que se produz aqui nessa universidade e à necessária defesa da condição humana, que essa comunidade não vai se calar e vai continuar se movendo. E a minha proposta, na verdade as minhas propostas são aquelas lá em cima, né, que imediatamente se retirem os processos, a redefinição do Brandão, tudo aquilo que eu disse, são as minhas propostas concretas. Mas que se aquilo não for, que pelo menos, no mínimo, na linha da criação de uma comissão da verdade, que se tenha uma subcomissão dessa comissão da verdade, para que todos os atos praticados aí por essa gestão de processos administrativos, etc., todos eles sejam revistos por essa comissão, formada democraticamente por professores, servidores e estudantes, né? E que se forme, inclusive, um grupo de advogados, sugeriu o professor Comparato, mas um grupo de advogados para proporem ações de indenização por danos morais, como sugeriu ele, mas também indenizações por dano moral desses estudantes que aqui foram agredidos nos seus direitos recentemente. Que possam ser, inclusive, apoiados nas suas lutas políticas que vêm por aí, né? E uma comissão para reavaliar todos os atos aí que eu disse do Rodas, a partir da questão da abertura de processo, construção de prédios, compras de não sei mais tapetes, convênios com a PM, tudo isso precisa ser revitalizado. E uma proposta concreta do ponto de vista da ação política é greve, né? Greve, mas greve de estudantes,
servidores e professores. Colocar nas costas do aluno a responsabilidade por mudar o mundo me parece uma grande perversidade, né? Nós ficamos falando tantas coisas aqui de solidariedade, vamos lá, moçada, vai lá, luta lá que a gente está assistindo, né? Vai processar a empresa, depois a gente vê o que faz. Não, os professores precisam participar disso. E os servidores juntos. E professor e servidor, pelo amor de Deus, de uma vez por todas, não são classes de trabalhadores distintas, né? É a mesma classe, por favor. É isso aí.